ele tem o intuito de trazer a ideia da coletividade. Minha casa. E a autoestima deles vai lá para cima, né? Não tem preconceito, eu falo por mim mesmo. Então eu posso ser dono, eu posso ser usuário, eu posso ser cliente, eu posso ser investidor. E dessa forma estarem inseridos de fato na gestão integrada de resíduos sólidos. Que são as dúvidas que eles têm que nunca ninguém falou. Nessa tentativa de organizar o espaço dentro dos galpões de reciclagem, eu pude perceber que havia uma logística, uma estruturação bastante lógica, e 3 setores dentro de um galpão, de preferência de uma maneira linear. Um primeiro setor, o setor da triagem, um segundo momento, a área de prensagem, e o terceiro momento, que seria a zona de armazenagem. Essas 3 áreas são fundamentais para estabelecer uma lógica de produção. O funcionamento básico de um galpão de reciclagem começa com o caminhão chegando com o material, os resíduos sólidos, o lixo seco, no galpão. Aqui é despejado numa gaiola ou cesto, e a partir desse cesto gaiola é retirado o material para fazer a triagem. A triagem pode ser feita ou mesa de 4 e 6 pessoas, ou uma grande bancada que articula de ponta a ponta a gaiola ou cesto, ou através de mecanismos mais sofisticados, que são as esteiras que alguns galpões hoje em dia já estão conseguindo utilizar. Uma vez o material dentro da mesa, esse material ele passa a ser classificado e é depositado em bombonas ou bags, né, dependendo do tipo de material, e a partir daí essas bombonas ou esses bags são deslocados para uma outra baia, onde vai ficar à espera para ser prensado. Uma vez prensado esse material, ele passa a ser deslocado para uma zona de armazenagem, né, onde ficam empilhados todos os fardos, esperando a chegada do comprador, que vai chegar com um caminhão e vai adquirir esse material e levar embora do galpão. Basicamente esse é o processo. Esse tempo nos galpões eu vi muitas questões bastante incômodas. Uma coisa que me incomodava muito é quando as garrafas eles atiravam em direção a uma bombona que às vezes estava bem longe deles, né? E muitas vezes essas garrafas se quebravam pelo caminho. Por exemplo, um bom cuidado é saber que a bombona ou bag das garrafas deve estar logo no início da mesa ou logo no início da esteira e muito próximo ao reciclador, para que ele não tenha que jogar a garrafa longe. Aos cuidados do trabalhador referente à saúde, bastante atenção na questão da limpeza do galpão. Vários fatores influem nisso. A gente pode ter um bom piso, né, que seja lavável, que não seja terra. Isso já ajuda muito na retirada dos resíduos e do chorume que escorre das gaiolas e da própria mesa. O outro detalhe, em termos de limpeza, de higiene, quanto menos material ficar nas gaiolas ou ficar expostos em cima da mesa, melhor, porque esse material atrai roedores e outros insetos. Questões de ordem geral, né, de criar boas condições para o trabalho, que são uma boa ventilação nos galpões, de evitar ofuscamentos na hora da triagem. Por exemplo, tem uma janela de frente à mesa que está entrando muita luz e aquilo perturba a visão, não te permitindo ajudar na separação dos materiais. A questão dos sanitários e de uma cozinha coletiva, aquilo que o pessoal vem trabalhar, às vezes de bairros muito distantes, ou às vezes são até moradores em situação de rua, e resolvem fazer uma comida em comum ali, né? Então a cozinha é fundamental, tem que ter uma série de requisitos de higiene, portas com tela, janelas com tela, revestimento de azulejo, e que esse espaço não esteja próximo do galpão de triagem. A necessidade dos banheiros, porque muitas dessas mulheres passam um dia trabalhando ali e chega final da tarde tem que pegar as crianças na creche. Então é fundamental ter chuveiro, um bom espaço de banho e que não seja poucos chuveiros, porque em média se demora 10, 15 minutos e tu tem às vezes uma média de 20 recicladores, então não dá para ficar esperando 2 horas para poder tomar um banho, né? Então a gente tem que ter vários chuveiros dentro da possibilidade de cada galpão. Então a nossa luta realmente, através da pesquisa e da extensão, é essa integração e melhora das condições de saúde do catador e de sua rentabilidade também. Queira ou não queira, mas todos são envolvidos naquilo. Não adianta o catador e não adianta a autoridade sozinha achar que resolve tudo só. Não, acho que um engrenando com o outro fica melhor o trabalho. Há uma série de obrigações que a legislação prevê para que esses catadores e catadoras
possam ter algum tipo de suporte do poder público. Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De poucas políticas no Brasil, é a política que mais fala de pessoas. Ela coloca as pessoas como prioridade no processo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê uma série de medidas que o poder público, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, tem em relação a associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que deve garantir, por exemplo, acesso à linha de crédito, acesso também à própria infraestrutura necessária para a realização dessa atividade. Hoje nós temos leis que garantem, na verdade, a contratação dos catadores. Por exemplo, para que o município implemente a coleta seletiva integral, em que o município vai conscientizar as pessoas a separar o material reciclável de maneira adequada e destine, então, esse material prioritariamente para as cooperativas. Para a gente trabalhar com as prefeituras também é uma coisa importante, porque além delas serem as titulares do serviço, elas fazem esse apoio mais próximo do dia a dia das cooperativas, de contratação dos serviços. Que é a questão das cooperativas serem contratadas pelos municípios para executar determinados serviços, por exemplo, de coleta ou de triagem. A prefeitura pode contratar as organizações de catadores sem passar por um processo licitatório. Isso está em lei, uma lei nacional de saneamento ambiental. Essa contratação pode ser feita de maneira direta pelo poder público. Portanto, existe então um estímulo aos municípios a contratar cooperativas para executar determinados serviços. Há aí uma previsão de incentivos fiscais para que essas cooperativas sejam instaladas, como também as empresas que devem também, na sua cadeia produtiva, incluir catadores e catadoras de materiais recicláveis. Esse talvez seja o principal ponto a ser trabalhado pelas cooperativas, é entender a relevância das cooperativas, entender, na verdade, que essa parceria setor empresarial com as cooperativas importa em obrigações. Por exemplo, as cooperativas devem estar formalmente estabelecidas, com estatuto social, com mecanismos de governança, participação dos cooperados, distribuição equânime dos resultados, combater o trabalho infantil, respeitar a diversidade. Então, as cooperativas, para atuarem nessa parceria com o setor empresarial, têm um rol de deveres. E isso é importante para que essa parceria seja viabilizada. Então nós temos um conjunto de leis que favorecem que a organização dos catadores possam ser contratadas, possam ser parceiras institucionais. Uma das partes mais importantes de a gente estruturar políticas ambientais para a inclusão de catadores é pensar em parcerias. Então a gente conversa com essas entidades, muitas vezes visita a estrutura que elas têm. Com isso a gente tem uma aproximação maior, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança, a gente consegue esclarecer que, na verdade, a intenção não é fiscalizá-los, mas é de conhecê-los melhor. A base para isso é a informação. Então, a gente precisa de informação para conseguir pensar em como a gente vai apoiar essas entidades. Justamente saber quem são elas, onde elas estão localizadas. Algumas informações relacionadas à infraestrutura, tanto dos galpões quanto dos equipamentos que elas utilizam. Que trabalho é realizado, com qual tipo de material. Para quem elas vendem, como elas vendem, se esse material está entrando no mercado ou não. E pensar também no grau de formalização dessa entidade. Então, que tipo de documentos elas possuem, que tipo de documentos elas não possuem. Que é um ponto importante para essa entidade poder estar inserida no mercado da reciclagem. Ela torna a entidade de catador visível para o Estado, né? O Estado tem dificuldade de se relacionar por atribuições com quem não é formalizado. Claro que ela exige uma série de adequações, né? Tanto em termos de estrutura do espaço físico, a utilização de EPIs, tem um conselho fiscal, né, da cooperativa funcionando de maneira adequada, a administração da cooperativa de maneira adequada, tesouraria, tudo isso, e uma série também de exigências legais perante tanto a Receita Federal, a Junta Comercial. A formalização ela é importante porque ela é um primeiro passo para o reconhecimento das entidades de catadores como atores atuantes na cadeia da reciclagem, que eles possam trabalhar de forma mais próxima e igualitária aos demais atores dessa cadeia. É talvez um grande denominador de sucesso ou de agregação de valor para aquela cooperativa, para que ela possa aí avançar em parcerias, tanto com o setor empresarial para fins de implementação da logística reversa, como para parcerias com o poder público. Então são os catadores se profissionalizando e prestando um serviço. É claro que a formalização ela pode gerar um temor inicial, né, de muita fiscalização, de muita dor de cabeça, mas é muito melhor estar seguindo, né, o que a lei determina em termos de garantias de direitos, até para você poder cobrar também do poder público que esses direitos sejam efetivados. Os catadores precisam sim ter um entendimento, os catadores precisam ter formação, os catadores precisam ter qualidade de vida, os catadores precisam ser bem remunerados. Só uma coisa que nós estamos precisando um pouquinho mais, é da prefeitura dar mais atenção para nós, o governo dar mais atenção para nós. Eles poderiam fazer, deveriam fazer, mas
Não sei por que não vê. Que deveria ser bem reconhecida pelos poder público e tudo, porque eles deveriam valorizar mais a gente, né? Já que a gente faz um trabalho tão importante, deveria ter uma facilidade maior. A gente tem que correr atrás do nosso direito e abrir a boca sim. Acrescentar mais, investir mais, colocar mais gente para trabalhar, mais pessoas que se dedicam à nossa reciclagem. Eu gostaria que o nosso governo desse mais importância para nós. Porque hoje a dificuldade que a gente tem nas cooperativas é simplesmente o apoio do poder público. A gente só não tem o fundo de garantia, não tem o seguro-desemprego, mas a gente paga o INSS direitinho, então... O que falta mesmo é o reconhecimento do poder público. Eu gostaria de pedir para eles se sensibilizar mais com a nossa classe. Que é muito vulnerabilizada e que precisa sim de um apoio maior do poder público. A saúde está prevista como um direito de cada cidadão. É muito precário o estado de saúde deles. É diferente do trabalho que é executado por aqueles que trabalham nas ruas e nos lixões. Primeiro que entender o que é o risco. A gente tem a leptospirose. De acidente, de se machucar. Dores nas articulações, dores musculares.